Olá, senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma semana aí, graças a Deus. Espero que vocês estejam muito bem. Agora a gente vai falar de Brasileirão, né? Palmeiras liderando o Campeonato Brasileiro. Muita gente se assustou aí com o início estranho do Palmeiras, né? Mas acabou que a gente já meio que se alinhou aí, já tá tudo certo. E tem muito de uma coisa que eu falo sobre mini campeonatos dentro do campeonato, né? Dentro do pontos corridos, né? Palmeiras começou mal, perdeu do Ceará em casa, empatou com o Goiás fora, empatou com o Fluminense, enfim, e depois foi começando a sua retomada, ganhou do Corinthians, um bom resultado, ganhou do Bragantino, empatou contra o Flamengo fora também, que foi um resultado muito importante, enfim, tudo rolou já e agora a gente precisa separar, tipo, a gente fez um começo do campeonato estranho, se recuperou e agora já tá na ponta, o Corinthians fez um bom começo de campeonato, começou a decair e já agora boa parte aí, até o Curitiba, você vê aí que já alcançou os caras, né, já está apenas a 2 pontos da gente também, né, e o Galo também acabou assumindo a liderança. Então o campeonato de pontos corridos ele é formado, né, montado por pequenos campeonatos, né, então agora eu quero olhar aqui a sequência, né, os próximos 5 jogos, vamos separar o campeonato agora, já jogamos 8 rodadas, agora vamos analisar as próximas 5. Quem dos times na ponta aí atualmente, Palmeiras, Galo e Corinthians, tem a sequência mais difícil. O Flamengo tá encostando, o Flamengo tem 12 ali, apesar de estar ali embaixo da tabela, são apenas 3 pontos, você sabe ali que, enfim, uma rodada pode chegar, 2 rodadas pode até passar, então a gente vai considerar o Flamengo depois, né, daqui pra frente, mas hoje a gente vai falar de quem tá na ponta, que é o Palmeiras, o Galo e o Corinthians. O Palmeiras com saldo de gol melhor aí, ó, com 8, inclusive o jogo contra o Corinthians já ajudou nisso, né, que foi 3-0, então o Palmeiras com 8, o Galo com 5, e o Corinthians com 4 aí de saldo de gol, todo mundo com o mesmo vitória, de empate, de derrota e o mesmo de pontos. Próxima rodada, então, a 9ª rodada, o Palmeiras, deixa eu ver aqui. O Corinthians pega o Atlético Goianiense fora, que ao meu ver é um confronto chato, é um confronto bem chatinho. O Palmeiras pega o Galo. Eu acho que o Corinthians teve um pouquinho de sorte aqui já, porque bem na hora que os dois se juntaram, os dois não vão poder ficar junto com ele. Então, na próxima rodada, pode ser que o Palmeiras e o Galo empate, o Corinthians vença e aí possa ir para a ponta de novo, isolado, ou né, o Corinthians vacile, o Palmeiras ou o Galo vença e vá para a ponta, qualquer um pode ir isolado, né? O que pode acontecer aí são 2 ficarem com o mesmo número de pontos, né? Não vai ficar os 3 como estão agora. Eu acho, sinceramente, esse confronto aqui é bem chato pro Corinthians, né? O Corinthians acabou de empatar com a América e empatou dando a vida aí, né? Mais um pouco aí acaba perdendo. E eu acho que o Palmeiras tem condições de fazer um bom jogo contra o Galo. Não vai ser fácil ganhar, né? Assim como a gente empatou no Maracanã, se o Galo chegar aqui e empatar, é um bom resultado para eles. Vai ser um jogo bem complicado. Então, assim, pelo menos na próxima rodada é muito mais difícil pro Palmeiras e pro Galo do que pro Corinthians, exatamente porque é um confronto totalmente direto, né? Mesmo que o Corinthians pode ter dificuldades ainda, é muito mais fácil do que enfrentar o Galo do que enfrentar o Palmeiras, né? 10ª rodada, Corinthians e Cuiabá fora. Aqui eu acho muito fácil. Quer dizer, é fácil assim, se analisando, mas o Corinthians não tem jogado muita bola. Fluminense e Galo, confronto difícil, a gente empatou com o Fluminense em casa, né? E o Galo agora joga fora com os caras acabaram de perder pro Flamengo, né? Então precisa retomar aí Palmeiras e Botafogo. Daqui eu acho que o Palmeiras tem o confronto mais fácil por ser em casa. O Botafogo tem um bom time, é melhor que o Cuiabá, por exemplo, mas é dentro de casa, então eu acho que pelo menos aqui na 10ª rodada pode ser uma rodada interessante. Caso a gente, por exemplo, empate com o Galo, o Corinthians ganha do Atlético Goianiense, a gente pode talvez recuperar aqui nessa rodada. Aí Corinthians e Juventude em casa, facinho. Galo e Santos em casa não é tão fácil, porque o Santos a gente viu que tá um joguinho tá um time meio chato, viu? Tá um time meio chato, é que perderam porque perde pra nós mesmo de qualquer jeito, né? E o Palmeiras contra o Coxa fora de casa, né? O Coxa que tá aí com o Igor Paixão, uma revelação aí do time, mas o Palmeiras tem condições de ganhar, porém, né, dos 3 aqui, o Corinthians tem a vida mais fácil dentro de casa contra o Juventude. O que não seria nenhum absurdo deles não conseguirem ganhar também, até porque eles não ganharam nem do Always Ready dentro de casa. Ceará e Galo fora de casa, um confronto difícil, né? No Castelão, um jogo bem difícil. Palmeiras e Atlético Goianiense dentro de casa, é um jogo mais, digamos, mais tranquilo, mas obviamente tem que ficar atento. E o Corinthians pega o Furacão fora de casa, e já é um confronto bem chatinho também.
Então aí talvez comece a entortar o caldo pro Corinthians, porque o que acontece, né? O Corinthians, ele tá... O que eu reparei na tabela é que o Corinthians tem os confrontos difíceis mais pro final do turno, né? E isso eu acho bem chato, né? Porque daí não sei se eles vão chegar lá na frente disputando títulos, mas se chegar, você tem os confrontos mais difíceis no final do turno. E aí começa a ficar complicado, né? E a quinta rodada aí dessa sequência que eu falei, você tem Galo e Flamengo, que aí é bem difícil, né? Mesmo sendo dentro de casa. Corinthians e Goiás não é um jogo fácil. Goiás é um time bem chato, né? A gente sabe disso, o Santos sabe disso, o Galo sabe disso, né? Time bem chato que tá incomodando o pessoal lá de cima. E São Paulo e Palmeiras, né? Então o Palmeiras tem uma vida, acho que daqui realmente, mesmo como eu falando, o Goiás sendo um time chatinho, o Corinthians tem um pouquinho de vida mais fácil, o Palmeiras no Morumbi costuma ter dificuldade, né? Eu acho que dessas próximas 5 sequências, a vida mais fácil é do Corinthians. E o que não significa absolutamente nada, porque o Corinthians tem tido resultados ruins dentro de casa, tem tido resultados ruins contra times mais fracos, né? Já o Palmeiras, por exemplo, ganhou do Santos fora, que é bem difícil. O Galo agora que está tendo uma retomada, mas, né, pela sequência, a vida mais fácil do Corinthians, as próximas 5 rodadas. Agora, se vai ser isso mesmo lá no final, se lá no final a gente vai olhar e ver se o Corinthians tirou mais proveito da sequência, é outra conversa. E o que eu falo do Corinthians começar a ter os confrontos difíceis mais na frente, né? Aí, por exemplo, você olha aqui, 14ª rodada já contra o Santos, isso no segundo turno seria na Vila, contra o Fluminense fora, já chato, Corinthians e Flamengo, qual que tem aqui? Corinthians e Ceará, deixa eu ver, e Corinthians e Coxa, e Corinthians e Galo, olha que da hora. A última rodada é Corinthians e Galo, então hoje, se lá na frente chegasse mesmo Palmeiras, Corinthians e Galo, né, disputando o título, os dois iriam meio que se matar ali entre si e ia sobrar um boi pro Palmeiras ali, né, ganhando seu jogo que é contra o Inter, que não é nada fácil, né, no segundo turno no segundo turno fora de casa seria bem complicado também, mas de qualquer forma é o que eu falei, né, o Corinthians tem as próximas rodadas mais fáceis, mas o Corinthians nos últimos jogos do turno, a vida é bem mais difícil que a do Palmeiras e do Galo. Beleza? Comenta aí o que vocês acham dessa sequência, dessa próxima sequência, quem vai se dar bem, quem não vai, e não deixa de comentar também. É nóis!